Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sou Renata Monteiro, presidente da Fundação Cidade das Artes, meu companheiro aqui ao lado, Diego Alves, nosso diretor executivo. Boa tarde, presidente. Então, hoje a nossa live literária ela é bem especial, porque vamos tratar aqui de um clássico, a Divina Comédia de Dante Alighieri, com dois feras. Fala dos nossos convidados, Diego. Os nossos queridos convidados de hoje, o Daniel Homem de Carvalho, né, que participou da última live, que também foi um sucesso, foi bastante bacana, e hoje com o Luciano Saldanha, que é mestre em ciências penais, o Daniel também mestre, professor de Direito, também tem 2 mestrados, são 2 advogados qualificadíssimos aí, e eles que escolheram o tema, Renata, eles que decidiram sobre o tema, estão se dizendo especialistas aí, a gente vai conferir tudo agora. Vamos lá. Então, vamos botar eles aqui, vamos chamar os nossos convidados. Vamos lá. Daniel. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Renata? Tudo bem? Diego, Luciano. Boa, Renata, Diego, Daniel. Tudo bem, queridos? Boa tarde, sejam bem-vindos. Bom estar aqui de novo. Agora, eu só vou refutar o termo especialista. Aqui a gente é curioso, na verdade. Todo mundo é curioso, quer dividir especialistas em curiosidades. Especialistas em curiosidades. É isso aí. Aqui de Dante, só leitor de Dante, mas um leitor com muito cuidado, carinho na leitura. Leitor cuidadoso. Eu duvido, eu não vou subestimar vocês, não. Eu duvido. Eu tenho certeza que vai ser magnífica essa live aqui. Eu não sei se há um dado rápido assim, não sei se você sabe, presidente. O Daniel, fui estagiário dele, então eu conheço bem ali da capacidade do querido Daniel. E, posteriormente, depois eu conheci o Luciano Saldanha, também no escritório do Daniel, que é um advogado incrível também. Então, esses 2 aí, eu tenho certeza que a live vai ser maravilhosa. Eu tô aqui só aguardando. Eu quero saber sobre essa obra toda. Quero que eles falem um pouco aí da Divina Comédia, de Dante, enfim. Quero bater esse papo com eles. E com os nossos convidados, nossos internautas, né, que estão chegando e... Já tá aparecendo gente aí? Como é que é? Tá, vamos embora, vamos começar. Agora, é bom eu falar, o Luciano e o Daniel falarem um pouquinho, cada um, né? O Luciano falar um pouquinho dele, o Daniel também, e a gente começa esse papo. Perfeito. Olha, Luciano, eu começo? Eu sou mais velho, eu começo. Então. Você começa. Deixa eu te falar. Eu acho que a gente que trabalha com direito, né, Luciano, a gente tem muita... Enfim, seja pela profissão, seja por uma certa até coisa familiar, né? Eu sempre vivi no meio de livros, até hoje vivo no meio de livros, inclusive aqui estão atrás de mim, não é? Mas eu sou realmente eu sou um comprador compulsivo. Isso eu e o Luciano temos essa fraternidade, porque nós estamos sempre trocando livros. Eu e o Luciano temos entre nós uma amistosa e uma fraterna disputa. Você já tem esse livro? Esse aqui você já comprou? O Luciano sempre na minha frente, eu sempre tentando alcançar, porque o Luciano tem sempre uma novidade literária, uma edição, a última edição, né? E, enfim, desde os clássicos como o nosso Dante, até os contemporâneos, né? Eu acho que a nossa última troca de indicações foi sobre o nosso querido filósofo romeno, o nosso que você me indicou, porque você tem a obra toda e eu estou atrás, no estante virtual, atrás dela, o nosso... O Emílio Cioran. O Cioran. Eu já era curioso do Cioran, conheço o Cioran há alguns anos. O Luciano tem tudo do Cioran, né? É outro cara que merece uma boa conversa, porque mas o Cioran, nós temos que esperar a pandemia passar, porque ele é absolutamente pessimista e a gente quer poupar os nossos amigos dessas... Então vamos esperar para momentos mais auspiciosos, que aí o Cioran equilibra a euforia, né? É muito bom. Você falou no Cioran, tem o nosso embaixador, Jerônimo Moscardo. Claro. Ele foi um dos que me incentivou muito na leitura do Cioran. Então,
ele foi embaixador do Brasil na Romênia. Então, ele conheceu todas essas grandes cabeças da Romênia. E por falar no Cioran, temos que combinar aí um novo bate-papo aí sobre ele. Quem fala muito e Dante, Daniel? Pois é, a paixão por Dante é a paixão dos clássicos. Eu acho que tem certas coisas que militam em favor do nosso caráter. Eu acho que conhecer os clássicos e ter curiosidade pelos clássicos é fundamental, é uma sugestão, não é um julgamento para ninguém que não leu. Mas acho que dentro a leitura dos clássicos, eu acho que compõe o caráter de um ser humano, eu acho que a leitura de Dante é fundamental, a compreensão da comédia, especialmente, é fundamental. E acho que a gente podia situar o Dante no tempo, né? Ele nasce em 1265, morre em 1321, né? E ele não morreu quando ele queria, porque ele, seguindo a Bíblia, ele diz o seguinte, que quando ele começou a escrever a comédia, ele estava no meio do caminho da sua vida. A Bíblia fala que aos 35 é o meio do caminho da vida ideal. Ele pretendia morrer aos 81, que ele entendia que era a idade ideal, porque é 9 vezes 9. Ele tem alguma ligação com o número 3 e os múltiplos de 3, e, portanto, 81 para ele seria, no sentir dele, um momento ideal para que a vida se encerre. E ele, então, escreve uma obra, que é a obra que, obviamente, quando a gente fala em Dante, para além da vida política, da vida pública de Dante, ele foi eternizado por essa obra a partir dos comentários, a partir das reedições e a partir da biografia que escreveu dele o Boccaccio. Exatamente. Que foi, segundo, por exemplo, um homem como Harold Bloom, que foi um dos maiores críticos literários da história, viveu na nossa era, morreu, não sei agora, ele fala que, na verdade, talvez a biografia do Boccaccio tenha sido a mais grandiosa escrita. Há várias outras biografias, mas o Boccaccio escreveu ainda sobre a influência da era, da vida. Eles foram contemporâneos, embora não tenham se conhecido. Boccaccio foi eternizado pelo Decamerão. Vou até te interromper um pouco. Foi o primeiro a escrever biografia, né? Porque é interessante, porque até 1555 era comédia, o livro comédia não era Divina Comédia, era comédia, como o Dante nomeou. E só em 1555, ou seja, praticamente 200 anos depois, é que se transformou, que adicionaram o Divina. E aí passou a ser Divina Comédia, e nunca... Depois disso, nunca perdeu. E é exatamente, o Boccaccio é que menciona, nessa biografia, a expressão Divina Comédia. Legal. Interessante. E parece que a ideia de comédia é um contraponto da tragédia, né? Que a coisa termina como tragédia. Para ele começa diferente, né? Começa com a tragédia no inferno e termina com a comédia no purgatório. Acho que tem alguma relação com isso? A comédia, na verdade, o nome comédia era exatamente porque o final tem um final feliz. Né? Tem isso. Diferente das tragédias que terminam com tragédia, final infeliz. Né? Eu só falar aqui, eu ia comentar na nossa live de hoje, porque assim como o Dante, que foram 14 anos escrevendo, né, a Divina Comédia, teve um projeto na Cidade das Artes, chamado CDA, inclusive a coordenadora desse projeto está nos assistindo, Gilda Pitombo. Passaram 1 ano e meio fazendo a leitura da Divina Comédia, né? Pegaram as 3 partes, o inferno, enfim, e foram mais de 99 encontros. Então foi um projeto tão lindo, interlocuções. E aí pegaram a obra de Dante e fizeram... Renata, isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque, parabéns a Gilda, a você, porque é uma coisa importante que eu sempre, quando quero falar sobre qualquer assunto, eu consulto o meu grande oráculo, que é o grande escritor argentino Jorge Luis Borges. Amo. Ele tem um conto dedicado à Divina Comédia. E ele diz o seguinte, que a poesia ela requer a dicção, requer a ser declamada, porque ela foi escrita para ser musical. Ela é falada. Sobretudo porque o Dante criou a terça rima.
Então, a poética necessita da audição, da dicção. Então, essa obra, isso remonta, obviamente, o instrumento pelo qual o Boccaccio conseguiu eternizar a obra do Dante, que foi exatamente as declamações do poema, dessa obra monumental. Então, isso eu não sabia disso. Parabéns, eu estou encantado, porque eu tenho essa convicção também. Poxa, deu até vontade agora, Renata, falar com a Gilda. Agora deu vontade de ter uma segunda rodada disso. Eu gostaria de participar dessa leitura. Vamos fazer. Vamos embora. Está marcadíssimo, Gilda. Tem a entonação. É importante. Foram mais de 99 minutos, durou um ano e pouco, 1 ano e 3 meses, sabe? Então, foi uma coisa muito bem estruturada. Eu acho que tem que fazer com outros escritores, outros poetas, né? Pegar uns grandes a poesia requer ouvi-la. Exatamente. Isso daí, aí tem uma menção que é muito interessante a partir disso que o Daniel contou. Eu, já há muito tempo atrás, eu comprei, na época era VHS, era do Vittorio Gassman Legge Dante. É o Vittorio Gassman declamando, lendo Dante, a Divina Comédia, as partes. Olha só. Um espetáculo. Um espetáculo. É uma obra que, vamos dizer assim, num encontro como esse, deveríamos até escutar e ver um grande ator como esse, né, que é o Vittorio Gassman, declamando, lendo Dante. Pô, que bárbaro. Olha só. É incrível isso. Eu não sei, eu tenho a sensação, eu sempre fui um grande amante da poesia. E a sensação que eu tenho é que a geração de hoje gostam menos de poesia do que a minha geração gostou. Eu não sei. Eu sou assim eu sou um fã. Eu tenho poesia, enfim, da língua portuguesa, da língua espanhola, da língua inglesa. Eu sou um absoluto devoto da poesia. Mas eu não vejo assim, eu não vejo grandes poetas contemporâneos, eu não vejo as novas gerações gostarem de poesia como eu gostei, como a minha geração, muitos dos meus amigos gostamos, né? Isso é interessante. Agora, eu acho interessante, Luciano, aqui, obviamente, nós estamos falando com pessoas que já leram, que não leram, mas eu acho que eu gosto muito, quando eu lido com o clássico, eu brinco sempre que eu gosto de cercar e ir entrelaçando os clássicos, ou seja, eu vou me aproximando deles em círculos concêntricos, vou lendo seus críticos, eu vou lendo o que se falou, a crítica literária, para então, quando eu chego na obra, eu já tenho uma capacidade crítica de perceber o que está escrito no texto em si. Me faz muito bem isso. Claro, cada um tem seu método, mas eu em toda a obra clássica, obviamente que quando eu li a comédia, eu li de uma vez só, li. Depois eu fui relendo através do olhar desses pensadores, desses clássicos. E aí, obviamente, com um poema, cada vez que você lê e você vai envelhecendo, você não pisa 2 vezes no mesmo rio, né? O poema te traz outras facetas, te mostra outros aspectos da vida e da própria obra. Claro, isso daí eu acho que é fundamental, porque você lê uma coisa hoje, depois, daqui a 10 anos, é uma outra leitura. E até a capacidade, até o próprio Alberto Mangel, que foi leitor, né, foi amigo do nosso Borges, e ele até cita a Divina Comédia como uma obra, né, como tantas outras, mas especialmente a Divina Comédia, como uma obra de transformação. Né, pelo menos em relação a ele. Outras pessoas podem ler a Divina Comédia e nem não sentir nada, mas tem outras que, ao contrário, elas conseguem fazer com que a leitura seja transformadora. E é uma coisa muito incrível isso. Eu tenho um exemplo que eu acho espetacular, que é o dos Scrovegni, que o Enrico Scrovegni, isso lá em 1300, mais ou menos foi esse o ano, ele estava lendo a Divina Comédia era escrita e o Dante ele ia colocando, era tornada pública aos poucos, né? Então ele viu que o pai dele tinha sido colocado no inferno, lá no círculo lá dos usurários, dos agiotas. Então não foi nem colocado como nome, mas tinha lá o brasão, né? É descrito na Divina Comédia o brasão lá dos Scrovegni.
E o filho, o pai era o Reginaldo, e o filho era o Henrico. E o Henrico ficou tão, que também era banqueiro, ficou tão impressionado com aquilo teve uma transformação tão grande nele, que ele pensou, será que o meu pai realmente é? E ele mandou construir uma capela, que hoje é conhecida como Capela Scrovegni, que fica na Itália, em Pádua. E foi dedicada a Nossa Senhora da Caridade. Ele ficou com aquele medo, falou, puxa vida, meu pai no inferno. E aí ele começou a construir em 1300 essa capela. Quem ele chamou para pintar os afrescos dessa capela, ninguém mais do que Giotto. E essa capela é um dos tesouros da arte universal mesmo, uma coisa maravilhosa, e ela está super preservada, e você tem os afrescos da vida de São Joaquim em Santa Ana, pai e mãe de Nossa Senhora, afrescos da vida de Nossa Senhora e a vida de Jesus. E na parte de baixo, os afrescos são dos vícios e das virtudes, que é chamado, que é a psicomaquia, que é aquela luta da alma e pela alma. Então, de um lado você tem os vícios e do outro lado tem as virtudes. Os vícios vão levar para a salvação, que está na parte final, né, da capela. E as virtudes dá para a capela final, onde tem a salvação, e do outro lado, os vícios para a condenação. E é um negócio espetacular, porque você vai vendo o contraponto, né, dos vícios e virtudes, né, ou seja, o oposto. Um negócio incrível. Então, para você ver como uma leitura como essa é transformadora. E uma obra-prima se tornou origem de uma outra obra-prima. Tão grande quanto. A gente não vai comparar uma obra-prima com a outra. Ao contrário, isso aí são os nossos tesouros. Mas só para a gente ver como isso é importante. Né? Luciano, tem um aspecto interessante que é a beleza da arte, é o que você está falando. Mas sobre um aspecto também... Olha aqui, ó, tá até um livro aqui, ó, que dá para mostrar um pouquinho. A capela. Olha só. Belíssimo, olha só. A Capela Scrovegni, em Pádua. E sobre esse aspecto, a gente percebe o seguinte, um sentido teológico da obra do Dante, porque você vê o seguinte, ele cria, como se ele definisse o imaginário do inferno, foi fundado por Dante. Ou seja, se a gente pudesse ver um inferno, supor um inferno na nossa imaginação, é o descrito por Dante. Porque ele foi capaz de criar. O Harold Bloom fala o seguinte, que ele compara a comédia às terceiras escrituras, porque ele funda uma teologia, no entender do Bloom, né? Porque ele é capaz de criar no nosso imaginário o percurso do inferno, do purgatório e do céu, por uma teologia, ele estabelece uma hierarquia de pecados, ele estabelece os locais onde você vai se estabelecer no céu e o trânsito do purgatório. Então é muito interessante porque a obra do Dante a comédia tem alguns aspectos que você pode analisar. Um deles é esse aspecto teológico. Ele cria uma hierarquia de pecados, né? Inclusive, há uma divergência. Uns críticos dizem que são poemas religiosos, outros dizem que são poemas políticos, já que ele colocou os inimigos dele no inferno, enfim, fica essa divergência, né? O Otto Maria Carpo, ele diz que é um panfleto político, né? Que é um panfleto político, uma obra-prima, né? Você tem críticas já até teológicas em relação a isso. Por exemplo, uma vez eu li um estudo muito interessante que fala o seguinte, que na monarquia o Dante ele foi contra o princípio da graça como elemento de aperfeiçoar a natureza humana. Então ele vai contra, coloca... Então você tem aí várias interpretações também em relação à parte teológica, né? Mas eu acho que a parte política é que acaba sendo o ponto ali de referência, né? Então eu posso... O Carpo falou isso, mas o Borges diz o seguinte, o Borges fala o seguinte, olha, olha correto. Você tem que ler a comédia com a fé poética. Abstrair e olhar como se você
como se você visse Shakespeare e para além dos personagens, você acreditasse que ali tem uma vida. E ele ainda fala do cinema, que é mais ainda, que é uma foto de alguém que está em algum outro lugar e que está ensinando uma situação que você acredita que é verdadeira. Então, é necessária a fé poética para você ler poesia, para você entrar dentro da poética. Claro, não há dúvida que esse aspecto político existe, senão ele não se vingaria de alguns dos personagens com os quais ele conviveu, ele sendo um exilado político, né? Então, mas eu acho que me chama muito a questão teológica dele, me chama muita atenção e me atrai demais. Eu acho que essa questão teológica é exatamente essa psicomaquia mesmo, essa luta pela salvação da alma, né? Quando você olha ali, é prevalecer as virtudes sobre os vícios. Que é uma discussão que os clássicos têm, né? Que você vai encontrar o bem e o mal e o julgamento e a capacidade de perceber figuras para além do seu momento histórico, mas figuras que são representações da humanidade, né? Então ele foi capaz de fazer isso. E aí também o Borges diz que ele homenageia cada um dos personagens, eterniza cada um dos personagens que estão ali, né? Ele não se vinga, ele dá eternidade a cada um dos personagens, porque as pessoas se definem por um determinado momento da sua vida. Ou seja, há momentos da vida que são definitivos da sua existência e da sua constituição enquanto ser humano. E o Borges e o Dante fundam em cada um desses personagens que existiram de fato o momento das suas vidas, o momento crucial das suas vidas. Eu ia pedir aqui, né, para a gente falar um pouco assim, né, do inferno, do purgatório, do paraíso. E aí a Maria Beltrão fez uma pergunta. Porque o inferno de Dantes é a parte que mais gera curiosidade e discussões. É verdade. Eu até já respondo um ponto que eu acho que é fundamental. Primeiro, é como se fosse vamos dizer assim, uma iniciação. Você enfrenta o monstro, né, primeiro. Né? A vitória, você tem que enfrentar o monstro. E o monstro, onde está? Não está fora de nós, está dentro de nós. Né? São esses vícios, essas paixões que nós temos que lutar contra. E então é a coisa da atração do abismo, né, em que você, em certo ponto, você tem que vencer. Porque ou você vence ou você é vencido. Eu concordando com o Luciano, Maria, eu acho também o seguinte, que há entre nós uma certa curiosidade sórdida de saber em que anel do inferno os nossos pecados vão estar colocados. Onde nós estaríamos estacionados se lá estivéssemos? Ou seja, é como se nós julgássemos e tentássemos perceber aonde os nossos pecados, né, aonde nós estamos nos julgando. E aí tem uma coisa meio psicológica, meio de auto-julgamento. E você não quer saber o lugar do céu que você vai ocupar, você quer saber o lugar do inferno que você ocuparia se você não tivesse direito ao juízo final. Ou tendo, né? Hein? O juízo final, né? Se tivesse. Se alcançarmos dessa graça. Quando tiver, né? Quando tiver. Mas isso eu acho uma coisa também importante, que é a questão do amor. Né? O que centraliza essa obra do Dante, a Divina Comédia, está na questão do amor, ou na rejeição do amor. Se nós formos ver os últimos círculos do inferno, né, você tem lá os heréticos, você tem os violentos, você tem os traidores, e no final você tem os traidores. Então, no último círculo, e no mais baixo desse nono círculo, dos traidores, nós vemos exatamente os grandes traidores. Primeiro, o próprio Lúcifer, né? É o anjo caído. E mais os três, né? O nosso Brutus, o nosso Judas primeiro, vamos seguir essa regra, o nosso Judas que traiu Cristo, e Cássio e Brutus, que traíram Júlio César. Mas o quarto é o próprio Lúcifer. Então, o Lúcifer está ali com suas três faces, né, torturando. Aliás, Judas está com a cabeça enfiada na boca de Lúcifer. Né? Então, você vê que ele coloca a traição de uma maneira coisa muito grave. Né? Luciano, você falou da questão do amor, e aí me lembro, a gente precisa falar, né, do personagem importante, que é a Beatriz Portinari, não é? Que
cumpre uma função o tempo todo Fantástico. de amor, mas ao mesmo tempo de maternidade, de julgamento. Ela está acima de uma hierarquia psíquica que o próprio Dante impõe ao livro, mas ela é uma figura assim, meio de julgadora, de mãe, né, de protetora, que obviamente, se submeteu a muitos julgamentos psicológicos. Né? Qual a função de Beatriz nesse itinerário de salvação que o Dante se impõe? Porque no projeto do livro original, quem percorreria esse trajeto seria São Paulo, guiado por um arcanjo. Né? Nas obras, nos estudos que se fez, o projeto desse poema monumental do Dante, quem faria o percurso não seria o próprio, seria São Paulo. Talvez não fosse tão interessante, porque Dante tem a capacidade de nos mostrar na primeira pessoa e, ao mesmo tempo, nos distancia daquele cenário de forma brilhante. Né? Ele tem essa relação. Né? Ele participa e testemunha para nós outros aquele itinerário. Mas a figura de Beatriz, que é do amor não acontecido, né? que é um amor platônico, mas na verdade, né? É um amor dantesco. No fundo, é um amor dantesco, porque nada em Dante pode ter outro adjetivo que não dantesco. Ele não é platônico, ele é dantesco em tudo. Então, é um amor dantesco, né? Um amor não realizado, um amor não referido, um amor não correspondido, um amor impossível, mas que, ao mesmo tempo, quando ele ultrapassa a floresta escura, né? A mata escura, ele encontra naquele amor recusado, ele encontra a proteção, ele encontra o abrigo, ele encontra o socorro, ele encontra o seu destino e o seu guia. Até a gente vê ela que leva o amor, Beatriz, que leva Dante para o purgatório primeiro e depois para o paraíso. E já lá no paraíso ainda tem mediado por Nossa Senhora, o nosso São Bernardo, né? Sim. Na contemplação divina ali é São Bernardo que guia. Então, né? Agora, você sabe que o Dante era muito assanhado, né? Ele era muito namorador. Consta a história. E a gente vai encontrar num verso do Purgatório uma personagem sensual que o Bloom fala assim: se ele não soubesse que no verso seguinte encontraria Beatriz, teria se apaixonado, que é a Matilde. Danças. Então ele traz a sensualidade, que é uma característica, assim se diz, do Dante, está ali nesse verso do Purgatório com a Matilde, que ele logo se livra. Matilde transita pela obra muito rapidamente. Ele não esquece, obviamente, das pulsões humanas. Né? Então, está contida ali. E você não percebe em Beatriz nenhuma conotação de sedução, do amor erótico, né? Que você vai encontrar muito rapidamente, porque ele está ali num processo de expiação também. Eu não sei o quanto aquilo ali é também um processo, porque é uma obra assim, monstruosa, extraordinária, monstruosa, imensa, né? Ou seja, tem muito de inspiração e muito de transpiração, né? Claro. Muitos dizem que Beatriz não existiu, né? Eu não sei se isso verdade. Tem gente que diz que Beatriz não exiseu. No entanto, a primeira obra de Dante parece que foi baseada muito mais em Vida Nova. A Vida Nova. Né? A Vida Nova, né? Foi toda feita para Beatriz, né? Parece que tem esse. Mas, no entanto, parece que na Itália, lá onde, em frente à casa de Dante, parece que tem uma igreja, e na igreja ali tem um túmulo de Beatriz Portinari. Beatriz Portinari, exatamente. Mas, por contraponto, Beatriz significa geradora da Betude. Né? Que ele não foi devolvido à Florença. Não foi, ele morreu fora, no exílio, né? Morreu em Ravenna, e Ravenna jamais devolveu o corpo dele, porque vocês não prestigiaram em vida, não vão receber ele de volta jamais. Né? Só podia ser Florença o berço de Dante, não podia ser outro, né? Perfeito. A Gilda Pitombo coloca aqui que é uma obra sobre o amor, né? Claro. Sobre o amor. Exatamente. É uma...
Porque, como o Luciano falou muito bem, essa trajetória também está falando do amor, nos seus possíveis aspectos, né? Então, ela pode ser lida sob a perspectiva amorosa também, né? Seja devocional, seja do amor pelo outro, né? Mas por exemplo, já que você colocou, Daniel, que ele era namorador, que eu não sabia disso, isso aí é uma coisa a partir da sua colocação. Não tem freudiano que não se liga a informação. Eu só sei o seguinte, que ele colocou a luxúria, né? Vamos dizer, nossa Francesca de Rimini e Paulo estão o circo lá em cima, não estão traidores. A luxúria está lá em cima. E você vê isso... No inferno, no inferno, tá, gente? Claro, não, mas não é na profundeza. Não, você percebe com a condescendência com ele conversa com Francesca. Ele pergunta, ela quer contar, ela tem que contar 2 vezes a forma como ela se deixou entregar ao amor do cunhado, e ela repete. E ele não está preocupado exatamente com a condenação eterna. Ele quer saber o momento, eu chamo de sórdido, do momento em que ela entendeu que ela estava apaixonada pelo Paulo, né? Então ela quer perceber. Ele diz, me conta aqui, em que momento... Não, nós estávamos lendo era uma história de guerreiros e tal, e naquele momento nós nos encontramos, nos beijamos. Ou seja, ele quer o detalhe do momento sórdido, entre aspas, da paixão, né? Da consumação da paixão. Ele não está preocupado com a condenação eterna. Ou seja, ali tem um dado que é interessantíssimo, né? Ele vai e dialoga, ela reza, olha, se eu pudesse rezar para o dono de tudo aqui, eu pediria que tivesse condescendência com você, porque você me ouviu. Você teve Ou seja, ele tem condescendência com aquela pecadora e com a luxúria, né? E ali é esse o dado que se liga, diz, bom, ele era um namorador na vida. Então, ali ele estava sendo condescendente com alguém que perdeu o controle. E aí, aí eu volto a Matilde. Lá no Purgatório, ele fala, opa, peraí, um verso para você e eu vou me desligar, senão eu vou me apaixonar. Deixa eu voltar para o meu amor seguro, que é a Beatriz Portinari. Maravilha. Você tem que compreender, né, sistematicamente uma obra, eu acho, né? Ele vai jogando... Os primeiros círculos lá eram os pecados, né? Eram ligados lá aos luxúria, você tem a ira, a incapacidade de controle dos seus a gula, o descomedimento, né? Você tem ali. O que os gregos falavam, né? Ali o excesso, né? Mas o excesso de uma maneira muito. Fraude, traição, tudo, né? Heresia, ira, tudo. Não dá para não pensar nessa questão política, sendo ele um líder político local, né? Não havia como não ser político local, porque na Itália eram locais os políticos todos, né? Mas a ideia da traição, né? Não há como você não ter essa leitura nessa hierarquia que o Dante faz, que para o senso comum virou a hierarquia verdadeiramente do inferno. Não dá para ler, conhecendo Dante, não dá para ler sob a perspectiva política também. Não dá para não ler sob a perspectiva política, porque ali tem uma condenação à política, à traição, né? Claro, mas é incrível como ele coloca, e ele coloca lá no centro o próprio Lúcifer, né? É incrível, o grande traidor, né? Então, o primeiro traidor, é o fundador da traição. Exatamente. Ele retrata muito essa vida social e política, né? Na comédia. Florença. Né? É isso, o Otto Maria Carpo falou, é um panfleto político. Né? Ó, um recadinho para o Luciano, hein? Cuidado, hein, Luciano? Aqui em casa a luxúria vai para as profundezas, tá? Maria, estamos de olho, Maria. Fica tranquila, estamos de olho. Luciano não... Aqui é só amor, aqui é só amor. Muito bom, muito bom. Mas aqui, vamos falar do meu lado, hein, ó. Tá aqui do meu lado. Não, ela sabe. Corre isso. E aqui, o que vocês acham da escolha do nome para acompanhar o Dante entre o inferno e o purgatório, o Virgílio, né? Ele não escolheu o Virgílio à toa, né? Por que isso? O que vocês pensam
dessa escolha do Dante? Ele escolheu um pagão, né? Escolheu um pagão que estaria condenado a não ver a Deus. Mas o Virgílio não tinha na sua obra, ainda que, obviamente, antes da vinda do Salvador, mas o Dante o Virgílio não tinha na sua obra a percepção da salvação, né? Ele era um estoico, né? Ele tinha uma influência do estoicismo, né? Então a vida para o Dante não tinha para o Virgílio, perdão, não tinha esse percurso que chega à salvação. Era uma espécie de conformação ao sofrimento, né? Não sei o que o Cristiano pensa disso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que você falou exatamente isso, né, do pagão, desse aspecto, mas, acima de qualquer coisa, um grande poeta, né? Sim. Um grande poeta. Perfeito. Ou seja, ali o nosso autor da Eneida, então era quem acompanhou ele foi uma grande figura do paganismo, né? Feito uma obra esplêndida. Então, quem acompanhou ele foi um outro poeta. Temos dois poetas, então, percorrendo o inferno. Eu acho provavelmente foi uma pessoa que pautou a vida dele, né? Foi uma pessoa que pautou a vida dele, né? Sim. Mas eu acho que o Dante superou muito o Virgílio, não é incomparável. E ele mesmo, ao trazer um pagão para o lado dele, ele também se colocou, ainda que atribuam a figura de Virgílio, a figura da razão, mas alguém que te guia pela razão e que não vai ter o direito que você terá ao convívio com a paz celestial, é muito interessante, né? Muito como é que ele já de antemão traz junto de si para guiá-lo um condenado, né? Claro, exatamente. Então, eu até fazendo um comentário aqui, nosso Pedro Afonso. Qual na comparação, vamos dizer assim, onde estaria a Divina Comédia com as grandes obras como Lusíadas, Odisseia, Ilíada? Vamos dizer assim, a Odisseia e a Ilíada, né, são duas grandes obras e que estão carregadas, vamos dizer assim, do trágico, né? Apesar da Odisseia ela terminar bem, entre aspas, mas é um final bom para o nosso Ulisses, mas a que custo, né? Foi realmente uma Odisseia muito complicada, muito difícil. Então, mas está ali marcado pelo trágico, né? Então, já a Divina Comédia, você vê, vamos dizer assim, é um outro tipo de viagem. Né? Podemos dizer o seguinte: todas têm viagem. Na nossa Ilíada é a viagem para a guerra. Na Odisseia é a viagem de retorno de Odisseu ou Ulisses. Na nossa Divina Comédia é a viagem do próprio Dante perante as três dimensões, os três mundos. Então, os pilares da nossa cultura e da nossa civilização, antes de qualquer coisa. Eu queria dizer assim, duas coisas em relação a essa comparação, por exemplo, das Lusíadas e a Odisseia, né? Ali você tem vamos dizer, uma viagem, uma epopeia, né? Uma epopeia física de conquista, né? E aqui você tem um outro tipo de viagem, né? Uma viagem, vamos dizer, muito mais espiritual na minha compreensão. E eu vou citar, subindo nos ombros de gigantes, eu vou citar, para mim, o maior crítico literário que já houve, quer dizer, que é obviamente contemporâneo, que é o Bloom, que tudo passa, começa e termina, e transita por Shakespeare e fala, eu vou ler, poeta supremo de toda a história e cultura ocidentais, poeta mais notável, maior obra literária do Ocidente. Ele atribui a comédia. Claro que ele sempre diz assim, exceto Shakespeare, tirando Shakespeare, não havia Shakespeare, mas ele cita o poema
do Dante como a maior obra literária do Ocidente, o que é uma referência para mim muito importante. Eu acho o Bloom, ele tem um livro chamado Gênio. Ele tem um livro Gênio que o Luciano conhece, que são 100 maiores obras para ele da história da literatura, até onde ele escreveu, né? E ele, obviamente, atribui a ele qualifica a comédia dessa maneira que eu descrevi para vocês, ou seja, é uma referência que é muito importante, muito interessante e realmente é notável, né? É notável. E eu acho que isso daí, na hora que você tem uma... O meu pai, quando eu era pequeno, ele falava, meu filho, as pessoas para serem completas, tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. E tempos depois, eu li um livro, uma coisa muito interessante. Os gregos, eles falavam nos 3 sacramentos arcaicos, né? O primeiro era decifrar o enigma, o segundo era matar o monstro, e o terceiro era conquistar a mulher amada. Hoje, né, conquistar o homem amado, a mulher ou o homem amado. Uma visão mais grega ali, com aquela perspectiva mais do homem, então falava a conquistar a mulher amada. Então é interessante isso, conquistar o amor da sua vida. Então você tem primeiro decifrar o enigma, a vida é um enigma, temos enigmas aí para serem decifrados, e temos monstros que deveríamos derrotar. Mas o que salva no final é o amor. O tempo inteiro, é isso. E eu acho que isso aí está em todas essas grandes obras, você tem esse aspecto, né? De você chegar nessas viagens. Muitas vezes a viagem, que aparentemente é uma viagem exterior, é uma grande viagem interior, é um grande enfrentamento do monstro interior, das paixões, né? Outros lados, não tem viagem nenhuma, às vezes você acha é um caminho, como você tem no Ulisses, do James Joyce, que é também uma odisseia, só que é uma odisseia que se passa em um dia. Mas que o que se passa ali realmente... Está chegando, aliás, que é 11 de junho? Está chegando, né? O dia 14 de junho de 1904. 14 de junho. Está chegando. De 1904. Bloomsday. Bloomsday, exatamente. Comemorado até então, hoje. É uma odisseia, só que não é odisseia de um herói. É a odisseia de um homem comum, né? como todos nós aqui. Exatamente, que vivemos. Mas na última conversa, Luciano, que a gente falava sobre os livros, sobre a participação daqueles livros coletivos do Zé Roberto Castro Neves, que eu participei falando sobre a loucura, né? Saiu um mote meu dizendo o seguinte, que o clássico é a obra que une de forma completa ética com estética. E aí você tem um clássico. E aí eu gostei porque agora você somou essas 3 respostas, ou esses três objetivos, né? E que também um livro que nos suscita a responder encontrar essas 3 respostas, esses 3 objetivos, também você pode dizer que nós estamos diante de uma resposta clássica, de um dilema clássico da humanidade, né? É verdade. O Daniel Souza, ele até fez uma pergunta bem interessante, né? Quem Dante mandaria hoje para o inferno? Olha, para qual circo? Olha, esse tipo de julgamento eu não faço. Eu penso, mas não faço. No inferno, não cabe a nós, não cabe a nós. Não cabe aqui. Essa coragem só o Dante. Deve ser quem ele está pensando mesmo. Deve ser quem ele está pensando. Ele quer ouvir da gente, mas não vai ouvir, não. Mas eu acho que é quem ele está pensando. Que eu daria esse palpite. Palpite dantesco. Agora, um aspecto interessante, Luciano, que a gente não falou, obviamente a gente poderia passar aqui o dia inteiro, mas o aspecto fundacional da obra do Dante, ou seja, ele fundou a língua italiana. É verdade. O italiano comum,
Ele recusou o latim e escreveu na língua italiana, ou seja, ele escreveu na língua italiana, é verdade. Não foi em latim. Na época era florentino, né? Na época era florentino, que a partir daí funda o italiano, né? Você tem casos em que autores que não escreveram florentino tiveram que reescrever a obra para o florentino para poder ter, entre aspas, a expansão da própria obra. Claro. Aquilo, aliás, esse é um dos aspectos realmente fundamentais da Divina Comédia. É incrível. E coloca ele como um dos pais fundadores da Itália, da vamos dizer assim, recém-República Italiana, ou Império Italiano, porque a Itália obviamente era uma federação de cidades, né? Mas ele fica como um dos pais fundadores, porque quando um dos elementos fundamentais de uma unificação é a língua, né? Então a língua italiana é peça fundamental para uma unidade de um Estado nacional. E quando ele faz isso, ele se inscreve no panteão dos pais fundadores da Itália, né? Não há mais, depois dele, não há nada mais que ser. No século XIX, mas ele já antecipa na questão da linguagem. Da linguagem, da cultura. Então, não dá para ele não ser. É o precursor, né? Ele é o precursor disso. Né? É o fundador, né? Ele recusa o latim. Né? A terça rima, né? E a terça rima, claro. É espetacular. Não, isso mais uma vez, retomando o que o Daniel disse, talvez essa fissura dele, enfim, pela numerologia, né? Terça rima, que é o número 3, né? Que era o número da perfeição. Ele tem essa coisa, né? A estética do clássico, a estética. Você vê o grau de êxtase e de trabalho braçal ao conseguir, né, honrar essa terça rima ao longo dos 100 cantos dele, né? A Floresta Escura e os 99 Inferno, Purgatório e Céu, que ele segue com uma fidelidade que aquilo ali não é só tem a estética toda, porque obviamente aquilo deu um trabalho, um esforço monumental dele, né? Mas que trouxe para a literatura, né, no sentido da ética, da estética da poesia, espetacular, né? Que é a coisa da musicalidade também, que a Gilda, né, falava e que a gente não sabia que ela tinha feito esse trabalho aí na Cidade das Artes, mas aquilo tem a musicalidade da poesia, que ela é feita para ser cantada. Por que ela combina? Porque ela tem que ser entoada, ela tem que ser ouvida por nós outros, né? Tem que ser ouvida como a tragédia e a comédia eram criadas para serem encenadas, não para serem lidas. Sim. Claro, tragédia, você vê uma tragédia e uma comédia na encenação. Os gregos, eles... Claro. Requer o contexto físico, né? Era um espetáculo que estava entranhado na própria cultura grega, né? Até, como Aristóteles falava ali, você, na hora que assistia uma tragédia, você tinha a catarse, né? Você tinha ali a... Esse aspecto é interessante da catarse, porque me passou aqui a catarse da oração, Luciano, a catarse da confissão e a catarse da oração. Eu não consigo imaginar a obra de arte sem ligar com essa questão, porque na oração, na invocação, tal, no pedido, enfim, na submissão a algo maior que nós, você tem uma catarse também. E na encenação você tem isso. A arte te permite a isso também, né? Te induz a isso. Pelo menos a poética, para mim, tem muito disso, de catarse. É transcendental. A tragédia era exatamente isso, né? A música. Na hora que você vê aquela coisa, falou, poxa, não tô tão mal, né? O cara tá passando um problema, mas na hora que vê aquele show de horrores, né, falou, poxa, então eu não tô tão mal. Mas muito bom. Eu me lembrei do... Conta mais, assim, vamos falar mais de Dante. Estou adorando. Acho que nesse aspecto aí, vamos dizer, a gente podia até mencionar isso, Daniel,
na questão que você mencionou, que eu acho que vale a pena a gente comentar, da própria arquitetura do poema, né? Nesses tercetos, né? Na terça rima, né? Que eu acho que é um ponto que me interessa, que eu acho muito incrível essa forma como ele trabalhou, né? Então, e ele foi o primeiro, foi um inventor da terça rima. Inventor, claro. Né? Foi Ou inventor. seja, Diferente do soneto, né? Foi o inventor da terça rima, né? Foi é. inventor, perfeito. Mais uma, a gente está elencando aí, mais uma contribuição dele. Além de ser o inventor da terça rima, ele fundou a língua, posteriormente, a língua italiana, né? Essas são as grandes contribuições do Dante, né? E é interessante. Outra coisa. Pode falar. Eu dizer o seguinte, eu fico imaginando, quer dizer, o quanto de construção estética nisso aí, alguém ter tempo para escrever 100 cantos com essa métrica, né? Hoje, o tempo que a gente... Entendeu? Talvez se a gente colocasse um sistema de inteligência artificial, não sei se a gente teria tanta beleza, né? A gente teria tanta... Não, o contrário. Aí estragaria tudo. Aí seria o problema. Não estaríamos aqui. Seria impossível, imagina. Aí a gente pode ver até todas essas obras que nós já mencionamos, né, desde a Ilíada, a Odisseia, como os Lusíadas, né, mencionado até pelo Pedro, Divina Comédia. Então nós temos são obras assim que é o nosso tesouro. É o nosso tesouro. E isso daí está ligada também, quando você vê também as representações na pintura, nas esculturas, que isso às vezes ajuda muito, né? Quando você está ali, por exemplo, o Rodin, quando você vai ver a Porta do Inferno do Rodin, ela é uma outra, né? Ela apresenta você para um outro aspecto. Quando você vai na Capela Scrovegni, é um outro aspecto que vai te acrescentar àquela obra originária. Né? Então, isso daí com tudo, né? Isso aí o que nós temos aí o que facilita, às vezes, até na educação dos filhos, quando você vai contando histórias da mitologia ou passagens bíblicas, você vê uma pintura, você vê um afresco, você vê uma escultura, aquilo dali se transforma de uma outra forma. Por exemplo, tem uma escultura que eu acho das mais bonitas, que é a escultura do Laocoonte, que era aquele vidente troiano, que ele é atacado ele e os filhos são atacados por duas serpentes marinhas, que ele estava avisando que o cavalo de Troia não era para ser aceito, né? Ele estava falando a verdade, né? Mas não, o destino era outro, né? E ele foi, então, Luciano, com os filhos. Deixa eu te... Já que você falou da Porta do Inferno, vamos falar da frase talvez mais famosa, né, do verso mais famoso. Pô, fantástico. Deixa para trás toda a esperança, vós que entrais, né? Onde está a esperança no Dante? Onde está a esperança? O inferno você não pode se arrepender, né? O inferno está para quem não é suscetível do arrependimento. Né? E onde é que está a esperança no clássico? Onde está a esperança no Dante? E no porque a gente tem o seguinte, você tem dois tipos de esperança. A esperança normal, humana, e tem esperança que é virtude. A virtude da esperança, né? Da salvação. Né? Então, você foi... Que não é a virtude, que não é a esperança da caixa de Pandora, que é outra, né? Então você... Claro, a esperança é sempre a esperança da salvação. Da salvação. Né? Deus vai te absolver, você vai ser salvo. Então, essa é a verdadeira esperança. Né? E na hora que você entra no inferno, acabou a esperança. Não tem jeito. Para trás. Né? O único que entrou e saiu foi o Dante, né? Foi o próprio Dante, exatamente isso que eu estava pensando. Ele não deixou ele. Na literatura. A Luciana Cadre na literatura. Fez uma pergunta: por que a muralha de gigantes? No inferno dos gigantes ali? Não, porque na hora que você vê, você vai vendo vários diversos seres, tipo o Geryon, você tem o gigante que transporta até ele
para a profundeza. Então, eles vão criando, Dante vai criando, vai colocando aquelas figuras mitológicas. Você tem ali o Minotauro em uma das portas. Ele vai criar uma greve samurai. Um dos círculos. Então, você tem os gigantes, que você tem as figuras mitológicas. Então, ali, você tem o barqueiro do inferno. Então, você tem... Né? E, claro, para cada um você tem uma interpretação simbólica. Entendeu? Então, mas o Dante ele escolhe essas figuras, às vezes, mitológicas para colocar ao longo dos círculos do inferno. Não sei se... Eu acho que assim, ela fala da cena que ele é barrado na entrada do inferno e que o Virgílio diz: opa, peraí, que alguém mais importante que vocês autorizou a nossa entrada. Eu acho que ali você está falando desses gigantes e talvez de anjos caídos, não? Não, eu acho que não. Eu acho que são figuras mitológicas, não são demônios, não. Interessante. Você ali tem né? Como eu falei, né? Os gigantes e tem os Luciana, obrigado pela pergunta. Né? O Minotauro que era... o Minotauro que era filho da... Mas o Minotauro deveria estar lá em cima, porque ele é filho da traição da mãe com o touro, né? Então ele deveria estar lá na parte lá Daniel, Luciano, eu vou combinar com a Dilda, assim que acabar a quarentena, vamos voltar e fazer novamente as leituras da Divina Comédia. Muito legal. Eu já pode me inscrever ali, Gilda. Renato. Eu também, pode aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma dobradinha com o Luciano. Vamos, você... É muito... E depois de pensar em outros clássicos também. Eu acho que a gente tem... Ali o nosso espaço é exatamente para isso. E eu proponho aqui Borges no nosso próximo encontro. Na Borges eu preciso de um tempo. Me dá um mês. Vai dar. Porque aí é o seguinte... Vai escrever uma crítica literária. Eu queria que a ligação do Dante com o Virgílio... O meu guia pelo meu inferno, o meu purgatório é Borges. O cego Borges. Eu adoro. Aliás, o nosso Humberto Eco foi influenciado também muito pelo Borges no Nome da Rosa. Né? O bibliotecário, né? O bibliotecário do livro era a figura do cego do Borges, né? E foi diretor da biblioteca. Exatamente. Ele conta uma passagem dele com a comédia, aliás, que ele quando era diretor, antes da Revolução, antes de ser derrubado pelo Perón, né? De ser punido pelo Perón, ele era diretor da biblioteca e ele todo dia pegava um bonde para chegar até o trabalho. E um dia passou por uma livraria e comprou uma pequena tradução da comédia, e ele ia lendo italiano e inglês, que era uma tradução para o inglês, né, que ele falava muito bem, que a avó era inglesa, e ali foi a primeira, ele relata assim, de forma muito, muito, muito borgiana, né, a relação dele com Dante, e essa primeira vez que leu, e a primeira como eu tenho várias edições da comédia também, com várias traduções e bilíngue, e o Borges relata isso, que ele ia no bonde lendo italiano, e em algum momento ele se sentiu livre para ler em italiano direto. Ele não precisava mais do inglês, porque o Florentino, né, ele conseguiu perceber rapidamente e entendeu. Eu entendi o italiano só para ler Dante, como ele diz que entendeu o alemão só para ler Schopenhauer. Teve uma das palestras do Borges sobre a Divina Comédia, que ele falou treinando, Luciano, já vamos treinando. Vamos treinando. Ela chata e eu esperando. Já mudamos de assunto. Agora é Borges. Já pode. Não, mas é que o Borges, quando ele fez o Borges, numa dessas palestras sobre a Divina Comédia, não sei se é a palestra sobre uma delas, ele falou o seguinte: que ele tinha uma Divina Comédia pequenininha, de bolsa, que ele falava que eu devia ter trazido como um talismã. Ele fala isso, exatamente isso. Um talismã. Ele diz isso. Essa tradução que ele tem, que ele levava no bolso, tinha que ter trazido uns dos livros como talismã, exatamente.
Fala exatamente isso. Que maravilha. Mas então, Daniel, daqui a um mês, né? Eu vou marcar, tá? Eu tenho que consultar os oráculos. Tá fechado, tá fechado. Isso requer uma devoção além da devoção intelectual. Esse papo poderia continuar, gente, mais horas aqui, né? Não tem fim. Mas tem uma hora que a gente tem que acabar, né? Então, lamentavelmente, como tudo na vida. Lamentavelmente, mas eu queria agradecer, lamentavelmente, queria agradecer pela Cidade das Artes, pela Fundação, por todos os nossos funcionários, parceiros que estão por trás de tudo isso, né, Diego? A presença de vocês. Quero contar muito com vocês em outros encontros literários. Acho que esse é um bate-papo para um sábado à tarde delicioso. E agradecer pela presença, Luciano, muito obrigada. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado aí pelo convite. Puxa vida, muito bom. Muito e uma bom. Honra aqui poder participar. Porque, na verdade, Daniel, obrigado, Diego. Luciano, Daniel é meu parceiro agora. Nós temos essas conversas há muitos anos. É a primeira vez que é mentira. Mas a gente já tem esse tipo de conversa horas e horas há muitos anos. É verdade. Então, na verdade, a gente de fato vamos trazer elas para cá. Né? Renata, esse é o tipo de conversa que eles têm que hoje é online. Agora, essa conversa e virou cadeira cativa aqui para eles terem com sempre certeza. Essas conversas aqui no nosso canal. Esse espaço de sábado à tarde, nossa, isso aí. Maravilha. Tá bom, pessoal. Valeu. Obrigado, valeu, Luciano. Valeu, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Luciano. Obrigado, hein? Tchau. É isso, né, Diegão? Então, foi uma delícia o papo. Espero que todos tenham gostado. Todo sábado a gente tem um encontro literário aqui no Facebook ou no nosso Instagram. Então, mas sempre nesse clima descontraído e inteligente. Enfim, nossa, o Daniel e o Luciano são caras incríveis, né? Gigantes, né? Gigantes. São dois caras. Nossa, dava para ficar aqui ainda horas, né? A gente conversando. Mas agradecer aqui ao público que participou, pedir para estar com a gente. Quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor. 2 cliquinhos. Cidade das Artes no YouTube. A gente precisa alcançar 1.000 inscritos, estamos em 600, estamos quase lá. Conto com um clique de vocês. Então, boa tarde a todos. Meu parceiro, Diego, nos encontramos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Até o próximo encontro, hein? Com certeza. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau.